Glória a Deus. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus nessa manhã. E quero aproveitar e dizer aos irmãos que hoje à noite nós teremos a ministração da palavra de Deus, a continuidade da mensagem da semana passada. Quem veio pela manhã, quem veio à noite, ouviu aqui o tema sobre visão direcionada. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Nós falamos sobre onde não devemos focar a nossa visão, mas domingo de manhã e domingo à noite, domingo passado. Nesse domingo à noite nós vamos falar aonde nós precisamos colocar a nossa visão. Então, um convite a você que está em casa, você que está aqui no templo, a voltar à noite. Nós teremos aqui a ministração da palavra de Deus para abençoar a sua vida, a vida da sua família. E quando nós estamos no culto, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vamos ter uma palavra breve nessa manhã, teremos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor vai ser esse mês pela manhã, mês que vem à noite. Nós vamos fazer esse revezamento manhã, um mês de manhã, um mês à noite, para que todos possam ser atendidos, principalmente aquelas pessoas que não podem vir de manhã porque trabalham, chegam do trabalho e outras coisas mais. Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 78, do versículos 3 e 4 apenas. Eu quero usar a mensagem e trazer o tema sobre pai. E é Dia dos Pais, e nós precisamos falar um pouco sobre isso, porque é um ministério muito importante. E eu quero aproveitar você que é mãe também. Pega o ganchinho, porque eu acredito que os conselhos para o pai pode servir também para você que é mãe. E para você ainda que não é pai, não casou, não tem filhos, que você preste atenção naquilo que a palavra de Deus nos orienta, para que possamos então ser bem-sucedidos em tudo que planejamos e construímos. Porque a família é uma construção, a família é um projeto. E ela precisa de ser cuidada, amparada, tratada. E muitas vezes existem as tempestades da vida. E vem problemas, dificuldades, mas a família é um projeto de Deus e nós temos que ter muito carinho e cuidado com ela. Salmo 78, 3 e 4, os que encontraram, digo amém. Salmo 78, do versículos 3, 4, os que encontraram, digo amém. Agora sim, diz assim a palavra do nosso Deus. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Vou repetir. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Eu quero saudar aqui os pais dessa igreja e reconhecer perante de Deus o esforço que cada um tem feito, para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Ser pai é um ministério, é uma missão, não só de amparo emocional, mas também financeiro, seu provedor, seu sustentador do lar. E eu acredito que você que é pai também foi filho. E há muitos que carregam na sua memória boas lembranças dos seus pais. Pais que honraram, pais que cumpriram sua missão. Mas provavelmente algum filho pode, nessa manhã, passar alguma memória um pouco difícil, um pouco drástica. De um pai abusivo, de um pai rude, de um pai violento, de um pai não amoroso. Eu acredito que cada um tem a sua experiência dentro da sua família, dentro da sua história. Existem filhos que conheceram seus pais, que tiveram cuidado, mas diante da vida talvez tenham perdido seus pais. Pela idade, por um acidente, por uma doença, uma fatalidade. E nesse tempo de coronavírus que vemos, quantos filhos hoje estão chorando a ausência dos seus pais devido a essa tempestade que veio sobre o mundo. Mas existem filhos que trazem sobre a sua memória boas lembranças. Lembranças de carinho, de atenção, de cuidado, de um pai lutador, de um pai que proveu mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade, lutou pelos seus filhos. Eu acredito que cada um aqui tem na sua mente essa lembrança. Na sexta-feira nós tivemos um encontro de Homens de Honra e um dos componentes que estava ali chegou a comentar: eu não sei o semblante do meu pai, eu não o conheci.
E hoje ele é pai, tem a sua família, dirige a sua casa muito bem. Mas isso me trouxe uma reflexão, né? Ele não sabe quem é o seu pai, não teve a oportunidade de conhecê-lo, não viu em nenhum momento o rosto do seu pai. Isso é lembranças que ficam em nossa mente. E existem momentos bons e ruins com os pais. Existem momentos difíceis, né, que temos que entender. Mas eu quero trazer alguns conselhos, principalmente trazer aqui uma orientação para você que talvez não tenha pai e não lembra do seu pai, não conheceu o seu pai, não tem hoje como abraçar o seu pai, porque o seu pai provavelmente já partiu, que você tem um Deus que é pai. Ele tem um Deus presente, você tem um pai, você tem um Deus que cuida, que ampara, que está pronto a cuidar de você. João, ele fala essa realidade para nós, é exatamente em João capítulo 11. Ele diz, aquele que a palavra veio para os seus próprios país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, por o próprio Deus é que foi pai deles. João capítulo 1, versículos 11 e 13. Então, provavelmente você não tem uma boa lembrança, seu pai não está presente, ou você não conheceu seu pai, mas creia que você tem um Deus que é pai. É um Deus que constituiu a sua vida e constituiu a sua história, e você está aqui porque ele tem cuidado de você. Bote isso na sua cabeça, porque é isso que diz a palavra de Deus. Mas eu quero trazer aqui alguns conselhos para que os seus filhos tenham lembrança boas de você. Eu queria saber quais são os pais que estão presentes aí. Quem é pai, levanta a mão para me ver aqui. Levanta a mão forte, isso, olha aí, olha aí. Beleza, pode abaixar. Quem ainda não é e vai ser? Profetiza aí, Enoque. Amém? Levanta a mão, tá com medo? No Márcio lá atrás, é isso aí. Ali, quem não é vai ser, em nome de Jesus. Vem bênção para a vida de vocês aí. Filhos é herança, filho é promessa, filho é vitória. Claro que no tempo certo, né? No tempo certo. No tempo certo. Então eu quero trazer alguns conselhos para a sua vida, para que você tenha boas lembranças do seu pai, para que você tenha aliás, seus filhos tenham boa lembrança de você como pai. E o primeiro dela, que eu quero já passar bem rápido aqui, nós temos ceia, é que como pais, nós devemos resistir à tentação de dar coisas ou presentes como uma forma de compensar a nossa ausência e envolvimento pessoal com os filhos. Isso é uma coisa que tem acontecido hoje. Alguns pais, por trabalharem muito, por estudarem muito, por estarem ausentes de casa, querem compensar a sua ausência com presentes. Querem compensar a sua ausência com coisas. E nós estamos vendo hoje uma geração mimada, uma geração insegura, uma geração de jovens e adolescentes que não sabem o que querem e quando são contrariados, viram a cabeça, porque simplesmente os seus pais não estão sabendo educar quando há o sim e quando há o não. E isso é o reflexo da sociedade que nós vemos hoje. Uma sociedade consumista, uma sociedade que financeiramente a tecnologia tem sido uma influência muito grande, há pais que querem cuidar dos seus filhos simplesmente dando coisas. Mas eu quero dizer algo a você, você não vai ser lembrado pelos presentes que você deu. Talvez seu filho nem lembre mais quantos presentes você deu. Você será lembrado como pai pela sua presença, pelos momentos de dúvidas, de angústias que seu filho passou, pelo momento da escola, naquele dia, dia dos pais, ou aquele dia que a diretora chamou para conversar com os pais, e você foi lá, conseguiu um jeitinho para sair do serviço, se esforçou para estar presente no dia que a diretora chamou todos os pais da escola, e você fez presente. Existe uma tendência no tempo de hoje que os filhos querem e os pais então fazem, né, além daquilo que podem, para no seu inconsciente se livrar de um peso, porque estão ausentes. E alguns até não querem se envolver emocionalmente com seus próprios filhos. E substitui pelo videogame, substitui pela bicicleta, substitui pela tecnologia, pelo celular, de uma forma de agradar, de uma forma de compensar a sua ausência. Então eu quero te dar um conselho, não fique ausente da vida dos seus filhos. Tente de alguma forma se fazer presente na vida da sua filha, no dia que você souber que ela tem um namorado, né? Não vai querer bater no rapaz antes, conversa com ela primeiro,
procura saber quem é o rapaz, como ele é, qual é a índole dele, aconselhe, seja amigo dos seus filhos, porque é dessa forma que você será lembrado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Que palavra dura. Se você não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos, alguém vai cuidar, ou tio, ou vizinho, ou amigo da escola, ou professor. E é algo que nós precisamos evitar. Então, roupas, bens, dinheiro. Você observa Jesus chamando os seus discípulos para ficar do lado dele, né? Ali orientando, cuidando, se fazendo presente, fazendo milagres. Você vê que Jesus não prometeu nada a eles. Ele não prometeu a eles riqueza, não prometeu aos discípulos bens materiais, não prometeu aos discípulos fama, sucesso. Mas ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Cristo, como o nosso Deus e Pai que nos formou, e é o nosso Deus presente, o Deus conosco, ele nos prometeu estar presente. Então a ausência é algo que pode dificultar o seu relacionamento com o seu filho. Procure conversar, procure aconselhar, procure estar tirando um tempinho, não importa se você tem dinheiro ou não, levar para passear, isso não faz a menor diferença. De repente você ir na praça, comer um cachorro quente, ou às vezes nem comer nada, mas sentar, bater um papo, conversar, você será lembrado. Então observe isso, anote isso, guarde isso. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo conselho, além de você fugir da tentação de dar coisas para compensar sua ausência, eu aconselho você a dedicar o seu tempo à sua casa. Há muitos que provavelmente têm dado o seu melhor no trabalho, mas o que sobra fazem em casa. Isso é algo que nós temos que pensar. Há muita gente se lançando no trabalho, que é preciso trabalhar, ninguém está dizendo que não é. Ninguém está falando aqui que você não tem que se desdobrar para pagar suas contas, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Você é o provedor, eu creio que você ama a sua família, está se dedicando a ela e quer o melhor, quer o conforto. Mas há muitas pessoas que estão se entregando tanto ao trabalho e estão esquecendo a sua casa. Estão deixando a sua casa como a sobra. Então temos situações, né, de dificuldade financeira, econômica, que até a mulher também foi para o meio de trabalho, nós não estamos aqui questionando isso, mas a sua presença na vida da sua família é importante. E aí nós vemos situações como alegria, entusiasmo, humor, paixão pela vida. Alguns pais usam toda essa energia no seu trabalho, mas dentro de casa são ausentes. Não se diverte, não brincam, não tem diálogo, não comemoram. Fazem tudo no trabalho, com os colegas, com os amigos, mas dentro de casa estão isolados. Preferem ir dormir, preferem ver futebol, do que dar atenção à sua casa, à sua família. Então, se você quer ter lembranças, quer lembrar seus filhos lembrarem de você, você precisa olhar essas coisas. O resultado é que a esposa e os filhos recebem o resto do tempo, o resto da conversa, o resto do diálogo. Nossas famílias merecem o melhor. Mas não é só o brinquedo, não é só a roupa nova, não é só o curso caro que você paga. Você precisa também estar presente, cuidando dos seus filhos, amparando. Se você não serve parte da sua energia em favor da sua família, pode ser que essa ausência marque a vida do seu filho por muito tempo. E mais à frente você pode ser lembrado por um pai ausente, não um pai presente. Nós temos que buscar o bem-estar da família, dos filhos, da casa, preservar as nossas prioridades. Mas precisamos desse cuidado com os que são da nossa casa. Nós olhamos Jesus no Sermão do Monte. Todo tempo, né, Jesus ele direciona as multidões uma palavra. Por exemplo, Mateus capítulo 5, 12 diz, quando Jesus viu o tamanho da tarefa diante deles, quando ele tinha muito trabalho a fazer, ele se dedicou a ensinar. Sermão do Monte é ensino. Sentou e ensinou. Mateus, né, capítulo 5, de 1 a 2, você vai ver exatamente isso. A preocupação em investir tempo na orientação da casa. Então, pai, você quer ser lembrado? Você quer que seu filho tenha boas lembranças de você? Aconselhe.
esteja presente, não dê o que sobra do seu tempo para a sua casa, para o seu filho. Nós vemos hoje uma carência muito grande de adolescentes e jovens com ausência de pai, ausência de mãe. Nós temos hoje, né, a babá tecnológica, há crianças aí de 2, 3, 4 anos, que a mãe já joga um celular na mão e manda a criança se virar. E a criança passa o tempo todo ali olhando o bonequinho, olhando e sem nenhum tipo de afeto, assim, de carinho, porque muitas vezes só se direciona aos filhos na hora de comer, na hora de trocar de roupa. E isso são coisas que passam desapercebido diante de nós. E as famílias estão vivendo esse trauma. E nós estamos criando uma geração doente. Doente emocional, uma geração insegura, uma geração que não toma decisões por causa das nossas criações. Então a presença de um pai dentro de casa é muito importante. E eu não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando aqui de condições financeiras, não. Eu estou falando de presença, como amigo, como conselheiro. Dê bronca quando tem que dar, mas também saiba brincar, saiba se divertir, saiba também abraçar e dizer que ama, porque isso é importante para nossas vidas. Terceiro conselho que eu quero te dar. Tenhamos como pai o cuidado de ser um bom exemplo para os nossos filhos, os escutando e ensinando, ao invés de viver dando sermões. Sobretudo que precisa mudar a sua vida. Então Tiago capítulo 1, 19 diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes o zelo que nós temos de cuidar dos nossos filhos e a preocupação, porque eu sou pai e sei, e muitas vezes eu fiz isso. Eu fui mais duro do que conselhei. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o futuro dos filhos, tão ansioso para que eles tomem decisões certas, e às vezes você vê que eles estão fazendo uma burrada tremenda. E você fala e não quer ouvir. E às vezes estão perdendo tempo da juventude com coisas que não produz, e você fica ali como pai, orientando, meu filho vai estudar, vai fazer um concurso, vai pega o livro, você tem que estudar. E às vezes a gente fica nessa preocupação e a gente esquece muitas vezes de dar conselhos e começamos a viver o sermão, né? Todo o tempo, o sermão, a briga, a confusão, as cobranças, que são necessárias, mas também tem que ter dosagem, tem que ter limite. Não pode ser só briga, não pode ser só ofensa, não pode ser só jogar na cara, não pode ser só apontar o dedo. Você, como pai, precisa também saber orientar os seus filhos. E dizer não, mas dizer também com orientação e com carinho. Saber também que é necessário uma repreensão, mas é necessário também um conselho, não apenas um sermão. E a vida é desse jeito. Nós precisamos criar jovens que estejam completamente saudáveis espiritualmente e também saudáveis de forma emocional. Então, se você quer ser lembrado pelo seu filho, não é pelo curso que você deu a ele, não é pela conta que você pagou, nem pelos tênis que você comprou, mas um pai presente. Um pai que não troca a sua presença por brinquedos, que entrega o celular em vez de estar abraçado com o filho, ou brincar com ele, jogar bola de gude, sei lá o quê. Às vezes a gente está cansado sim, chega do trabalho, não está afim de nada, quer descansar. Mas às vezes isso é necessário, que você vai evitar um mau futuro. Às vezes é necessário como pai se fazer presente. Então, além de você dar o melhor no seu trabalho, você precisa também dar o melhor para a sua família. De um tempo para conversar, para ouvir e para saber que essa geração, ela entra em crise. Elas têm crises existenciais tremendas. A sociedade tem cobrado elas cada vez mais. Você vê hoje um adolescente com 14, 15 anos, ele estava o que fazendo no meu tempo? No meu tempo estava jogando bola. No meu tempo estava soltando pipa. Garotada hoje com 12 anos está fazendo pré-militar, está fazendo curso de inglês, sai da escola, vai para não sei o quê, não quer chega às 10 horas da noite. É a sociedade, porque a sociedade evoluiu e estão exigindo deles cada vez mais. No nosso tempo, não. No tempo passado, ele tinha o 2º grau, já era uma beleza. Aí depois passou a ter um nível superior. Agora, se você tiver uma pós, um mestrado, um doutorado, não serve para nada. Porque a coisa avançou. Está todo mundo tendo, todo mundo tem. Você não é diferente de ninguém. Então, essa geração agora está sendo pressionada a ser alguma coisa. E precisa matar um leão todo dia. E nós, como pais, temos que entender isso. As dificuldades, as limitações, as crises existenciais. A depressão que também bate na vida do adolescente. Então, pai, além de você dar o seu melhor no seu trabalho, não dê o que só para a sua casa. Pense um pouco, a sua ausência não pode ser coberta com brinquedos, com coisas. Seja lembrado pelo seu filho, pelo amigo, pelo companheiro, por aquele que deu bronca sim.
por aquele que chamou a atenção, mas por aquele também que na hora da dificuldade dele, você esteve do lado, você abraçou, você cuidou, você orientou. E aí você vai ser lembrado. Aí você vai ter esse dia tão especial. E eu acredito que alguns tiveram boas lembranças, outros estão com uma lembrança ruim do seu pai. Mas eu quero dar uma palavra a você. Talvez o seu pai não teve oportunidade de ter uma orientação. Talvez o seu pai não fez isso por mal, mas ele queria acertar. E por uma falta de orientação ou falta de instrução, ele pode ter se perdido na caminhada. Então é bom o perdão, é bom a misericórdia, é bom agora lembrar e deixar o passado para trás. E você, como filho, fazer o seu melhor. Aliás, como pai, para os seus filhos, fazer o melhor. Porque é assim que o Senhor nos orienta nessa manhã. Como pais, assumamos o nosso papel de líderes espirituais da nossa família. Hoje é um dia especial para receber presente, para ser lembrado, mas é um dia especial também para refazer os nossos conceitos. E se há alguma coisa fora do lugar, nós precisamos ajustar hoje, para que o futuro seja bênção e seja paz para os nossos filhos. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus presente. Tu não és um Deus ausente, Tu és um Deus que diz estaria conosco todos os dias. Como Pai que tem cuidado de nós, eu te agradeço pelo cuidado, pelo perdão, pela misericórdia. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua provisão em cuidar da nossa vida. E agora, ó Pai, eu quero orar pelos Teus filhos que aqui estão, os pais presentes nessa igreja, que têm desenvolvido o seu ministério como espirituais, como líderes da sua casa. Se há alguma coisa fora do lugar, ó Deus, orienta, ajusta o falar, ajusta o andar, o comparecer, o ser presente. Eu te peço, ó Pai, por aqueles também que ainda não são, mas serão no futuro, que eles tenham sabedoria de criar, ó Deus, seus filhos no caminho que devem seguir. Ó Pai, para que a sabedoria da Tua palavra, a sua casa, a sua vida, a sua esposa, seus filhos sejam bênção diante do Senhor. E nos ajuda, ó Pai, porque somos falhos e precisamos da Tua presença. Que esse dia seja um dia especial para todos nós. Que haja paz e harmonia em cada casa. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.